pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê. Atualmente eu trabalho como engenheira de software no Itaú e eu também sou estudante de ciência da computação. Eu estou no 7º semestre do curso. O objetivo do vídeo aqui hoje é te explicar as principais diferenças entre os cursos de tecnologia que existem para te auxiliar na decisão sobre qual curso fazer e qual curso vai ser mais vantajoso para sua carreira. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente lá no meu Instagram e nos comentários aqui dos vídeos do YouTube também. Então eu decidi transformar essa pergunta num vídeo para auxiliar todo mundo que tem essa dúvida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, pessoal, os 5 cursos que a gente vai falar aqui hoje são Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software e Engenharia da Computação. Mas antes da gente começar entendendo a diferença teórica entre esses cursos, a gente precisa lembrar que, mesmo quando a gente está falando do mesmo curso, pode existir diferenças dependendo da instituição onde a gente faz esse curso. Então, da faculdade onde a gente está cursando. E por que isso? Porque quem define a matriz curricular do curso são as instituições. Claro, elas precisam seguir algumas regras pré-estabelecidas pelo MEC, pelo Ministério da Educação, mas as faculdades têm uma certa flexibilidade na hora de escrever o programa curricular do curso e na forma de apresentar essas matérias também. Então, dependendo da instituição que você estiver cursando, pode existir um pouco dessa diferença. Talvez alguma faculdade tenha mais um enfoque prático, outra foque um pouquinho mais na parte teórica. Então, vocês têm que lembrar que pode existir essa diferença. Por exemplo, eu faço Ciência da Computação na Universidade Federal de Pelotas e eu tenho um amigo que faz Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apesar de ser o mesmo curso e a gente ter várias matérias que são iguais ou bem parecidas, a gente tem algumas diferenças entre os nossos cursos também. Tem algumas matérias que eu tive que ele não teve, tem algumas matérias que ele teve também que eu não tive ou que foram apresentadas para nós de forma diferente. Então, eu só gosto de lembrar isso porque na hora da gente decidir qual curso que a gente quer fazer, é bom a gente pensar também em qual universidade a gente quer fazer, porque pode existir essa diferença por conta da universidade também. Bom, então agora vamos entender a diferença teórica entre esses 5 cursos que eu falei. Começando por Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação é um curso que tem um foco na parte matemática e na parte da teoria da computação. Então, no curso, a gente vai entender todo o teorema matemático por trás dos principais conceitos da computação. Para quem não sabe, a computação surgiu da matemática. Computar significa calcular. Então, várias coisas que a gente tem na computação são heranças da matemática, vieram de teoremas matemáticos. Então, a gente entende toda a teoria matemática por trás das principais conceitos da computação, como por trás das linguagens de programação, como é que a gente enxerga isso através da matemática, por trás de compiladores, interpretadores e até por trás dos sistemas operacionais. Mas, claro, a gente tem várias matérias práticas também e matérias um pouco mais modernas. Como, por exemplo, a gente aprende lógica de programação e algoritmos, a gente tem cadeiras práticas sobre isso, a gente tem cadeiras sobre computação gráfica, que é uma parte mais moderna da computação, a gente tem cadeira sobre inteligência artificial, então a gente aprende os principais conceitos da inteligência artificial e alguns algoritmos clássicos da inteligência artificial, mas sempre mantendo o foco mais na parte da teoria e na ciência por trás da computação. O curso de Ciência da Computação costuma ter uma duração de 4 anos e é um curso de nível bacharel, então bacharelado. Em seguida, nós temos Sistemas de Informação. O curso de Sistemas de Informação tem um foco muito mais na aplicabilidade da tecnologia de informação nas empresas. Então, a gente tira toda essa parte da teoria da computação e matemática que tem na ciência da computação e substitui por cadeiras de economia e de direito. O aluno de Sistemas de Informação vai ter aulas para entender como fazer a gestão de custos da área de tecnologia dentro das empresas, vai ter aulas sobre legislação, vai ter aulas sobre gestão empresarial. Então, Sistemas de Informação tem muito mais esse foco da aplicabilidade da tecnologia dentro das empresas. Então, em vez de só enxergar a parte da tecnologia e da ciência da computação, o aluno de Sistemas de Informação também tem a parte da visão de negócios e consegue identificar problemas de negócio. O curso de Sistemas de Informação também costuma ter duração de 4 anos e é um curso com diploma de nível de bacharel, bacharelado, que nem Ciência da Computação. Em seguida, nós temos o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Esse curso tem um foco na programação e no desenvolvimento de software, então ele costuma ser um curso mais prático e é uma formação mais rápida também, com duração de 2 a 3 anos. Porém, esse curso tem um diploma de nível tecnólogo e não é de nível bacharelado, como os cursos que eu mencionei anteriormente. Isso pode se tornar um problema caso você esteja planejando no futuro trabalhar para uma empresa do exterior. As empresas do exterior, na hora de se aplicar para as vagas, elas pedem para que profissionais de tecnologia tenham graduações de nível de bacharelado, e um diploma de nível tecnólogo não se enquadra nesse requisito, e para isso você precisaria fazer alguma formação complementar. Então, tem o curso Engenharia de Software. O curso de Engenharia de Software é um curso que foca nos processos de desenvolvimento de software. Então, no design, na arquitetura, na manutenção, nos testes, nas metodologias de desenvolvimento de software, né? Como organizar as equipes para desenvolver um software, qual o ciclo de vida de um desenvolvimento de software, como fazer as entregas para as empresas, para o cliente. Então, ele tem um foco nessa parte dos processos que envolvem o desenvolvimento de software. Esse curso costuma ter duração de 4 anos e também tem um diploma de nível bacharelado. E por fim, nós temos o curso de Engenharia da Computação. O curso de Engenharia da Computação tem um foco no design e na implementação do hardware, então na parte física dos computadores. Por esse motivo, os cursos de Engenharia da Computação têm muito mais cadeiras de física e de cálculo, e eles costumam ter duração de 5 anos. E o diploma também é de nível bacharelado. E esses dois últimos cursos que eu falei, Engenharia de Software e Engenharia da Computação, são regulamentados pelo CREA, pelo Conselho Regional de Engenheiros e Agronomia. Então, quem tivesse formado nesse curso consegue ter essa carteirinha e atuar como engenheiro, regulamentado pelo CREA. Porém, apesar dessas diferenças que existem entre esses cursos, todos eles têm muitas matérias em comum. Então, todos eles vão ensinar o básico sobre lógica de programação e algoritmos. Então, fazendo qualquer um desses cursos, tu pode atuar como programador, desenvolvedor ou engenheiro de software. Claro, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai precisar estudar além da faculdade. A faculdade não nos ensina tudo o que é necessário para atuar no mercado. A gente não vai aprender na faculdade as coisas que são pedidas no mercado. A gente aprende só a base e mais uma parte acadêmica também. A gente não aprende exatamente o que é necessário para o mercado. A gente vai precisar fazer algumas formações complementares através de cursos online ou cursos profissionalizantes, ou estudar por fora, então praticar bastante em casa, ler documentação, ver tutoriais no YouTube, etc. A gente acaba precisando fazer isso. Todos os colegas que eu conheço que fizeram faculdade, que atuam hoje no mercado, fizeram o mesmo. Eu também fiz, eu tive que correr por fora, aprender sozinha, né, ou aprender através de cursos. A gente tem que manter isso em mente. Mas, em questão de mercado, de contratação, independente de qualquer um desses cursos que tu fizer, tu vai poder trabalhar como programador, desenvolvedor ou engenheiro de software. E tu pode trabalhar com isso sem ter mesmo feito uma formação. Eu, por exemplo, já trabalho há 3 anos e eu ainda não sou formada. Hoje no Brasil, as empresas não é obrigatório te pedir que tu tenha uma formação, diferente de outras profissões. Por exemplo, para tu atuar como advogado, tu tem que ter feito direito, é obrigatório, é regulamentado. Na programação, não, ainda não é regulamentado isso. As empresas podem contratar você para ser um programador, para ser desenvolvedor, sem tu ter uma formação na área. Porém, para empresas do exterior, isso é um pouco diferente. As empresas do exterior é muito mais comum elas pedirem, né, que tu tenha a formação do que as empresas do Brasil. E, como eu já mencionei anteriormente, as empresas do exterior pedem que essa formação seja de nível bacharelado. Eu não estou dizendo que é para todas, mas é muito comum elas pedirem para nível bacharelado. E aqui no Brasil é um pouco diferente. Mas caso tu queira atuar, por exemplo, com a parte física, com o hardware, então o ideal seria fazer engenharia da computação, porque de todos esses cursos que eu mencionei, é o que dá mais foco para isso, é o que vai te ensinar mais coisas que são necessárias para atuar como engenheiro da computação. Então tu vai ter mais ali cadeiras sobre circuitos, sobre placas, tu vai entender muito mais sobre hardware do que alguém que fez ciência da computação, por exemplo. E agora que a gente já entendeu a diferença teórica entre esses cursos, vamos dar uma olhada nas grades curriculares desses cursos também, em algumas faculdades aqui perto da minha que eu selecionei, pra gente entender essa diferença na prática também. Então eu vou abrir aqui meu computador pra gente dar uma olhada. Bom, eu já tô aqui com os cursos abertos em algumas faculdades
faculdades que eu selecionei aqui perto, que é onde eu conheço alguns colegas e eu tenho mais experiência para falar sobre. E o primeiro curso que a gente vai dar uma olhada na matriz curricular é o curso de Ciência da Computação, que é o curso que eu faço. Então aqui no primeiro semestre a gente consegue ver que tem cadeiras bem introdutórias, como algoritmos e programação. Aqui tu vai entender o que são algoritmos, vai fazer alguns algoritmos básicos ali para entender o que é isso. Introdução à ciência da computação, a gente vai ver alguns conceitos sobre sistemas binários e alguns conceitos ali do computador. A gente vai começar a assimilar algumas coisas que existem dentro da computação. No laboratório de computação, a gente vai aprender um pouco mais a usar o nosso sistema operacional, a usar o terminal. Então, para quem não sabe, o terminal é esse carinha aqui que às vezes aparece nos filmes de hackers ou nas reportagens onde estão falando sobre hackers, desenvolvedores. Eles abrem essa telinha preta aqui e rodam alguns comandos. Então esse aqui é o terminal de comando onde a gente consegue rodar alguns comandos diretamente no sistema operacional. A gente também tem lógica para computação, que seria a lógica de programação, e sistemas discretos, que é uma cadeira mais matemática. No segundo semestre, a gente tem outras cadeiras matemáticas também, como cálculo 1 e análise combinatória e teoria dos gráficos. Metodologia científica para computação é mais da área acadêmica, então é para tu aprender a escrever artigos. Programação de computadores segue na linha de aprender o que são algoritmos, então vai avançando e aprendendo mais alguns conceitos de algoritmos. E técnicas digitais é uma cadeira mais focada no hardware, então a gente aprende a ler algumas coisas sobre circuitos. E assim vai continuando, a gente vai avançando na parte de algoritmos, então a cada semestre a gente vai aprendendo algoritmos mais complexos, a gente vai aprendendo a implementar coisas mais complexas nos algoritmos. A gente avança um pouquinho também na parte de arquitetura e organização de computadores, então a gente entende as peças básicas de um computador, a memória RAM, disco rígido, como os sistemas de entrada e saída, os periféricos, o processador, a gente entende essas coisas também. A gente avança mais na matemática, então cálculo 2, linguagens formais é uma matemática por trás da computação, então é a matemática por trás das linguagens de programação. A gente tem programação orientada a objetos, que é um conceito da computação também. Então, depois, quando vocês começarem a estudar mais, vocês vão ver sobre os paradigmas de programação. Então, programação orientada a objetos, programação funcional, programação estrutural, e a gente tem sociologia. E à medida que a gente vai seguindo no curso, é isso que vai acontecendo. A gente vai aprendendo algoritmos mais complexos, a gente aprende um pouco mais de matemática e a gente aprende um pouco mais sobre as peças que compõem um computador, mas a gente aprende como essas peças do computador se comunicam com o software. É diferente da engenharia da computação, onde eles aprendem como essas peças são formadas. Aqui, na ciência da computação, a gente aprende como essas peças comunicam com o software. Então, quando a gente aprende processador, a gente aprende como programar um processador. Quando a gente aprende memória cache, memória RAM, a gente aprende como a memória cache e a memória RAM são programadas, como elas se comunicam com o sistema operacional. Então, é esse foco aqui que a gente tem. E isso vai até o final do curso. Então, aqui quando a gente alcança o 8º semestre, a gente já está em computação e sociedade, então seria muito mais sobre a ética da nossa profissão, como a nossa profissão se comunica com a sociedade, qual o impacto da computação na sociedade. Processamento digital de imagens, que é uma coisa um pouco mais avançada, e estamos fazendo o TCC. E no 7º semestre também, a gente já está mais na parte de processo e desenvolvimento de software, então a gente está quase aí finalizando o curso e quase ingressando no mercado, né, na teoria. Então a gente tem aqui cadeiras que abordam mais essas metodologias, esses processos que são usados no mercado. Desenvolvimento de sistemas, que é uma cadeira totalmente teórica, então em grupos a gente desenvolve projetos ao longo da cadeira para colocar em prática tudo que a gente vem visto ao longo do curso. Projeto de compiladores é uma parte mais da computação mesmo, para quem for estudar no futuro vai entender o que são compiladores. E aqui o TCC. Bom, essa é a ciência da computação. Agora vamos dar uma olhada nos outros cursos. Então, aqui eu trouxe sistemas de informação também. Se a gente for ver aqui em sistemas de informação, a gente também tem algoritmos de estrutura de dados logo no primeiro semestre. Aqui no caso é logo no primeiro ano. Aqui não está dividido por semestre, e sim por anos. Então a gente consegue ver que eles têm algoritmos de estrutura de dados no primeiro ano, eles também têm matemática, como teve lá na ciência da computação, mas aqui a gente já consegue ver as cadeiras diferentes, ó, como economia, fundamentos de administração. Aqui no primeiro ano já tem cadeira sobre interação humano-computador, então essa parte do design, do layout, né? Aqui também já tem
coisas sobre sistemas para a internet, que lá na ciência da computação costuma ter um pouquinho mais avançado no curso. Aqui no primeiro ano, sistemas de informação já costuma ter. E quando a gente segue aqui para os próximos anos, a gente consegue ver as cadeiras de gestão. Então aqui, gestão de organização, sistemas corporativos. Aqui também tem planejamento e gestão de projetos. Então a gente consegue ver essa diferença entre sistemas de informação e ciência da computação, que é aquela parte mais de gestão, de economia, de direito que eu mencionei para vocês, que é por causa dessa característica do curso de sistemas de informação ser mais voltado para os sistemas de informação dentro de empresas. Então, até aqui no último ano, a gente consegue ver que eles têm uma cadeira de governança de TI, porque na teoria o curso de sistemas de informação seria para formar gerentes da tecnologia, gerentes da parte de tecnologia dentro das empresas. Então eles têm essas cadeiras aqui que é bem legal também para quem gosta dessa área. E claro, como a gente consegue ver, tem coisas que são iguais, como arquitetura e organização de computadores. Aqui o projeto de desenvolvimento de software, que lá na ciência da computação tem também, que é para colocar em prática tudo que aprendeu ao longo do curso e desenvolver um projeto, desenvolver um sistema. Tem aqui algoritmos e estrutura de dados, que é igual nos dois cursos, a gente consegue ver que no primeiro e no segundo ano tem. Tem sistemas operacionais, que lá em ciência da computação a gente tem também. No quinto semestre a gente tem sistemas operacionais. Então, como eu falei para vocês, muitas matérias são iguais ou muito parecidas. O que muda mesmo é o foco do curso. Então, a gente consegue ver que são só que algumas matérias estrategicamente que são alteradas. E agora, indo para análise e desenvolvimento de sistemas, a gente já consegue ver que é um currículo um pouco menor, de só 6 semestres, porque é um curso de duração de 3 anos. E olhando aqui para as matérias, a gente consegue ver que o primeiro semestre é bem parecido com o que a gente tinha nos outros. Então a gente tem um laboratório aqui para colocar, para mexer ali no computador, entender um pouquinho mais. Tem lógica também, tem fundamentos de programação, introdução à informática. Então a gente já consegue ver aqui que no terceiro semestre eles já estão tendo a cadeira de projeto e desenvolvimento, então já estão colocando em prática tudo que aprenderam. Estrutura de dados lineares, que é uma coisa mais prática também. Esse Lab Tools e Tech Experience, eu acredito que sejam matérias mais práticas também, onde lá no laboratório os alunos precisam desenvolver alguma coisa, no Tech Experience tem que desenvolver algum projeto com outros cursos da faculdade ou com outras áreas da faculdade, etc. E aqui a gente consegue ver que eles têm cadeiras sobre desenvolvimento web, aplicativos, estrutura de dados avançado, processo de teste de software. Então a gente consegue ver esse enfoque muito mais na parte de programação e desenvolvimento e enfoque mais prático do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E outra coisa que a gente consegue ver aqui é que eles têm um projeto final que se inicia no quinto semestre e no sexto semestre eles terminam esse projeto final, que seria semelhante ao TCC que a gente tem lá em sistemas de informação e ciência da computação. E agora, dando uma olhada aqui no currículo de engenharia de software, a gente consegue ver o mesmo padrão também. Aqui no primeiro semestre a gente tem essa matemática, a gente tem aqui os fundamentos da programação, introdução à engenharia de software, que seria similar à introdução à programação, introdução à ciência da computação que a gente viu nos outros cursos. E aqui também eles já têm cálculo 1 no primeiro semestre e essa formação do empreendedor. E aqui, seguindo nos próximos semestres, a gente já consegue ver que logo no segundo semestre os alunos já estão vendo o banco de dados e banco de dados 2, que lá em ciência da computação e sistemas de informação demorou para surgir algo nesse sentido. Aqui também, a estrutura, algoritmo de estrutura de dados que a gente teve lá nos outros, programação orientada a objetos. Então, a gente consegue ver muitas cadeiras iguais ou muito similares de um curso para o outro. Aqui a experiência do usuário, que lá em sistemas de informação seria IHC, que é interação humano-computador. Aqui, algoritmo de estrutura de dados 2, inteligência artificial, que a gente tem lá em ciência da computação, mas esses sistemas de informação não tinha lá. Aqui em ciência da computação é uma cadeira do quinto semestre, se eu não me engano, fundamentos de inteligência artificial. Aqui eles estão vendo no quinto semestre também. Então, linguagem de programação, que seria similar a conceitos de linguagem de programação que tem aqui em ciência da computação. Então, várias matérias são bem parecidas. Aqui eu tô até com dificuldade de achar as cadeiras diferentes. Aqui, por exemplo, verificação e validação de software, que a gente não tem em ciência da computação. Essa formação do empreendedor a gente não tem também. Processos de software, que a gente também não tem. Projeto e arquitetura de software. Isso são coisas mais do foco
da engenharia de software. Mas como eu mencionei com vocês, a gente consegue ver que muitas cadeiras são iguais, muitas cadeiras são similares, os cursos são parecidos, muda um pouquinho só o foco ali no final, mas elas têm uma base muito parecida. E agora, por fim, eu entrei aqui em Engenharia da Computação, que vai ser o mais diferente de todos aqui que a gente vai ver. No primeiro semestre é algo bem parecido, então lógica de programação, sistemas discretos, que é matemática, cálculo 1 e algoritmos de programação. E aqui a introdução à Engenharia da Computação, que é igual à introdução à ciência da computação, igual à introdução à engenharia de software, é quase a mesma coisa. Mas aqui, no segundo semestre, a gente já consegue ver as diferenças, ó. Cálculo 2, circuitos digitais e física básica, e à medida que a gente avança, ó, já tem cálculo 3, já tem circuitos digitais 2, já tem física básica 2, então aquilo que eu mencionei para vocês, dessa carga da física e do cálculo que é mais pesado na engenharia da computação. Porém, muitas matérias se mantêm parecidas, como algoritmo, estrutura de dados, linguagens formais que tem lá em sistemas de informação e ciência da computação também. E aqui a gente vai avançando nos semestres e continua tendo física e bastante cálculo. Então, física 3, equações diferenciais e aqui algumas cadeiras relacionadas ao hardware também, como análise de circuitos. E várias cadeiras iguais lá dos outros, como algoritmo, estrutura de dados 2, arquitetura e organização de computadores, programação orientada a objetos, e isso segue para todo o curso. Então aqui continua tendo eletrônica, então eletrônica básica, no sexto semestre também análise de circuitos, mas muitas cadeiras parecidas com o que a gente tem lá nos outros cursos. E aqui a gente continua nesse foco do hardware, então aqui sistemas digitais avançados, análise de circuitos 2, sistemas e sinais, eletrônica básica, concepção de circuitos integrados, isso tudo é relacionado ao hardware, que nos outros cursos ali que a gente viu não tem nada relacionado a isso. Tem só uma cadeira no máximo e depois não tem mais cadeiras relacionadas a isso. E aqui, seguindo até o último semestre do curso, já começa a diminuir o número de cadeiras e já tem aqui só o foco no TCC e aqui algumas cadeiras um pouco mais avançadas. Bom, e olhando aqui essa matriz curricular, a gente consegue ver aquilo que eu tinha explicado para vocês antes. O foco que muda um pouco de um curso para o outro, mas a base se mantém a mesma. Muitas cadeiras, como eu já tinha falado, são bem parecidas. E uma coisa que eu recomendo para vocês fazerem é irem nas faculdades que vocês estão interessados, então nas faculdades que tem perto da cidade de vocês, ou nas faculdades que vocês sonham fazer, que vocês querem ir cursar, e abram a matriz curricular do curso que vocês estão interessados. Dessa forma, vocês conseguem ter uma ideia melhor do que vocês vão ver naquele curso. Abram a matriz curricular e abram cada uma das matérias também. Ó. Se vocês clicarem aqui nas matérias, vai ter uma pequena descrição do que essa matéria é, quem é o professor que dá essa matéria. Então isso é muito legal para vocês entenderem o foco do curso que vocês estão escolhendo, porque como eu falei, essa base aqui se mantém a mesma, mas pode mudar de uma instituição para outra também. Então é muito legal a gente fazer esse estudo. Eu fiz muito isso quando eu estava buscando qual curso eu iria fazer, qual faculdade eu iria fazer. Eu vim aqui no site das faculdades, procurava o curso que eu estava interessada e dava uma olhada na matriz curricular, dava uma olhada nos professores. Então isso é muito interessante e vai ajudar muito vocês também. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal para apoiar o meu canal, apoiar esse tipo de conteúdo e acompanhar mais conteúdos de programação e tecnologia. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro qual a diferença entre esses cursos e que eu tenha te ajudado um pouco a tomar essa decisão sobre qual curso fazer. Bom, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.